Bom, Beltinho, numa semana também de confrontos, achei que o terceiro confronto ele ia ficar abaixo. Então eu trouxe um tema que é um tema muito importante, porque quarterback é a principal posição da NFL e temos dois grandes quarterbacks que tem tudo para voltar nessa semana. Bem, né? Cara, o Dak Prescott do Dallas Cowboys e o Tua Tagovailoa no Miami Dolphins. E assim, o Cowboys, 4 vitórias e 2 derrotas até aqui. Cooper Rush estava invicto antes dessa derrota para o Philadelphia Eagles. Então assim, para o time do Dallas Cowboys foi sensacional. Cooper Rush venceu muitos jogos e está devolvendo um Cowboys numa grande situação para o Dak Prescott. A torcida está otimista por causa dos jogos que o Cowboys conseguiu vencer sem o seu quarterback titular. E eu disse, inclusive, se o Dak volta e joga bola de verdade, nessa NFC aí que tá esquisita, tem aí o Giants e o Vikings 5-1, mas assim, nenhum time que tá sobrando, não são times que estão sobrando. O Cowboys pode tomar conta dessa conferência. E do outro lado, assim, desde que o Tua saiu, o Dolphins estava invicto, Tua saiu e perdeu 3 jogos consecutivos. Então, assim, o Dolphins está desesperado pelo retorno desse Tua Tagovailoa. O Cowboys pega o Lions, que tem a pior defesa da NFL, a gente falou agora há pouco. O Dolphins, o Steelers, que estava com uma sequência de 3 derrotas e venceu o Buccaneers. 2 jogos aí confortáveis para esses quarterbacks enfrentar essa semana? Olha, eu acho que não existe jogo confortável na NFL. E o contexto é muito importante também para a gente entender. Porque eu acho que eu vou plantar aqui 2 cenários pessimistas pra gente entender porque que não existe jogo fácil. O do lado do Dolphins tô desesperado, como você falou, preciso ganhar. Então já tem a pressão de vencer. O Tua, beleza, ele tava jogando bem, ele tem muito potencial ainda, e a lesão ele se recuperou 100%, então tem tudo pra jogar bem, mas tem essa pressão de vencer pelo recorde, né? Pela necessidade do agora. Tem a pressão do recorde e tem a pressão de quando o Tua tava jogando, todo mundo tava falando, pô, o Dolphins é o melhor time desse ano. Tem a pressão de falar, pô, será que eu vou voltar daquele jeito, né? Exatamente. E do lado do Cowboys tem a pressão no Dak, que assim, ainda é muito pequena, acho que ninguém ainda questiona a titularidade do Dak quando ele tá saudável. Só que imagina se ele começa a jogar mal. Porque você colocou um cenário que deve acontecer, dele jogar bem, porque ele é muito bom. Mas vai que... Imagina, no próximo jogo ele 3 interceptações, aí no outro jogo 2 interceptações, 1 touchdown. E aí você fala, e aí, irmão? O cara tava vencendo os jogos ali, com todas as limitações que o Cooper Rush tem. Então, assim, existe um cenário pessimista pros dois, então, mas é óbvio que o que deve acontecer é o Cowboys ter seu time potencializado ainda mais, com a volta do Dak Prescott, porque ele é isso aí, ele é uma realidade, não é mais uma dúvida. E o Dolphins é voltar a ser um time competitivo com o Tua. Esse é o ponto que a gente não sabe ainda, se vai ser tão bom quanto estava sendo antes, porque realmente o Dolphins estava fervendo, era um dos times mais quentes da liga na época que ele se machucou. Infelizmente ele se machucou. Vamos ver se vai voltar bem. Mas eu acho que jogo fácil não tem, não. Só espero, eu acho que em condições normais, os dois saem com vitória nessa semana. Eu acho que dá para os dois sair com vitória, até porque o Steelers ganhou agora do Buccaneers, mas o Kenny Pickett também entrou no protocolo de concussão. Perfeito. Não deve jogar contra esse Miami Dolphins. Eu acho que o Dolphins, com o Tua, a defesa é forte. Cara, Jalen Waddle e Tyreek Hill, eles fizeram 300 jardas nessa última semana, mesmo com uma combinação de Skylar Thompson e Teddy Bridgewater ali. Os caras estavam jogando bola, assim. Então é sobre o Tua entrar e também não inventar mais do que precisa. Não. Coloca a bola na mão dos playmakers. O Dolphins já fez isso pra ele. A oficina do Dolphins foi, Tua, olha só, a gente vai tirar o máximo que a gente puder de pressão de você. Toma aqui uma linha ofensiva, toma aqui o Tyreek Hill, o Jalen Waddle você já tem, e vai que vai, filho. O Gesicki você já tem, e toma. E assim, toma aqui um Tyreek Hill, não é um cara qualquer, né? A gente tá dando uma arma única na NFL, né? Um cara que tem características únicas, né? Então, sim. É um cara muito diferente. E eu acho que o Dolphins, o Tua, pegar os Steelers, que é um time que, com todo respeito, pô, os Steelers tem muita história e muita camisa, tá? Mas é um time que tá sofrendo nessa temporada. Eu acho que é um bom cenário pro Tua. Achei que você ia falar até coisa pior, pô. Tá sofrendo e muito. Não, cara, tá sofrendo muito mesmo. Vai ter que achar uma solução pra essa posição de quarterback. Enquanto o Cowboys, cara, o Lions é um time que tem um recorde negativo e tem a pior defesa da NFL, mas é um time que tava com o melhor ataque da NFL até a semana 5. Então, assim, tem que abrir o olho. A defesa do Cowboys é muito forte, mas é um jogo tricky aí, meio enganoso pra esse time do Dallas Cowboys. Então, são 2 jogos bem interessantes e é muito bom. A gente tava falando nessa semana agora que os jogos foram meio assim, pô, é bom demais ter Dak Prescott e Tua Tagovailoa de volta. Isso aí, o fã da NFL tá muito feliz com 2 quarterbacks de alto nível voltando em campo. Esse é um tipo de jogador que todo jogo te entrega pelo menos uma daquelas jogadas que você fala assim, ó, quê? Que isso? Os dois fazem isso pelo menos uma por jogo. Grandes jogadores fazem grandes jogadas nos maiores momentos. É isso que a gente pode esperar de Dak Prescott e de Tua Tagovailoa. Exatamente.